Os vampiros existem e estão por toda parte. Descubra quem são, quais são seus hábitos, como anular seus poderes e livrar-se deles. Maria Aparecida Caboclo, estudiosa da natureza das energias, usa a fotografia Kirlian para identificar a perda de forças vitais causada pelos invasores de almas. Prepare-se para grandes revelações. Descubra como é possível evitar os vampiros que nos cercam à espreita de uma oportunidade para nos assediar. Talismãs, orações cabalísticas, rituais são recursos inúteis para afastá-los. O meio mais eficaz para evitar essa obsessão está neste livro. Distantes da Transilvânia, região histórica da Europa Central onde residia o lendário Conde Drácula, os vampiros da atualidade encontram-se, muitas vezes, bem próximos de nós. Com a intenção de auxiliar o leitor a identificar sua presença e livrar-se deles, classifiquei alguns tipos da espécie, os mais comuns, mas altamente perigosos. São causadores dos mais diversos problemas, mas somente atacam aquele que, igualmente, apresentam, ainda que adormecidas no íntimo, as mesmas características que lhes definem o caráter. Sal grosso, alho, água benta, talismãs, cruzes, velas, incensos são recursos inúteis contra eles. Estaca no coração, nem pensar. Estes, aos quais nos referimos, são criaturas semelhantes a nós, encarnados, infiltrados entre aqueles com os quais convivemos. Alguns se apresentam como amigos, fãs, admiradores e até na condição de fiéis colaboradores. Cuidado, são vampiros disfarçados que trocaram a capa preta por roupas comuns, preocupados apenas em sugar energias e nos influenciar a favor deles, é claro. Maria Aparecida Caboclo, na condição de terapeuta, utiliza a foto Kirlian, associada à parapsicologia e aos conhecimentos que adquiri na prática holística, em benefício da saúde daqueles que recorrem à minha assistência e aos cursos que ministro, focalizados nessa área. Esclarece a autora, que reside com a família na cidade litorânea de Santos, SP, onde atua na condição de terapeuta holística. Espiritualista, acredita em Deus ou sem restrições. Estudiosa das religiões, acredita que a religar-se ao Criador garante o bem-estar do corpo e da alma. Maria Aparecida Caboclo. Prefácio. Maria Aparecida Caboclo, a autora de Vampirismo, o assédio invisível, sempre foi testemunha de que a vida não se resume a uma única existência num corpo físico. Espiritualista, deteve-se nas obras básicas de Allan Kardec. Nelas, encontrou parâmetros que auxiliaram a buscar outras vertentes do conhecimento físico e espiritual. Estudou para entender o alcance da psicanálise, da parapsicologia e os fundamentos da projeciologia e da física quântica, ciência mais próxima do espírito, segundo ela. Em meio a essa busca, metódica e refletida, encontrou um instrumento capaz de evidenciar que não somos apenas matéria. Por meio da foto Kirlian, identificou influências espirituais danosas e seus efeitos, bem como a recuperação de quem foi vítima de perdas energéticas. Depois de anos de estudo e mais de 5.000 fotos produzidas, encorajou-se a compartilhar seu aprendizado. Vampirismo. O assédio invisível ganha as prateleiras das livrarias no momento em que fervilham obras sobre o tema, obras, no entanto, completamente desvinculadas da realidade. Os vampiros existem, afirma, mas estão muito distantes das conhecidas figuras mitológicas. Nessa obra eclética, com valiosas informações, encontramos, além de estudiosos, filósofos e cientistas da humanidade, a presença de Herculano Pires, de 1914 a 1979, precursor no estudo do vampirismo, que desbravou, em época de preconceito e restrições, um tema que hoje, graças a ele e a outros pioneiros, Maria Aparecida trata. Com ampla liberdade de conhecimento, apoiada na própria experiência. Empenhados no diálogo interreligioso, recomendamos Vampirismo, o assédio invisível, como obra de referência sobre o tema, indispensável àquele que deseja encontrar o bem-estar físico e espiritual. Afonso Moreira Júnior ***. Apresentação. Quando senti necessidade de escrever minhas experiências no campo em que atuo, na lida com as energias que movimentam as pessoas e o mundo, me envolvi numa verdadeira tempestade cerebral.
como os criativos denominam o processo de busca por soluções, durante o qual as possibilidades são levantadas, para depois serem analisadas e criticadas. No decorrer das considerações, com o objetivo de determinar como deveria abordar o tema no qual aprofundei meus conhecimentos, recordei as dificuldades que enfrentei durante o meu aprendizado. Diante dos grandes mistérios que a vida nos apresenta, prossigo em meus estudos, certa de que não sou dona da verdade, nem é esta a minha pretensão. Muitas vezes, tropecei em grandes dificuldades, mas procurei contorná-las, redirecionar minha pesquisa, esperançosa de que novas oportunidades surgiriam. Sou espiritualista, creio em Deus, sem ressalvas. Estou certa de que a diversidade religiosa é uma necessidade, em vista do estágio evolutivo em que a humanidade se encontra. A palavra religião significa religar, em latim. Não vejo motivo para discriminar esta ou aquela crença. Todas nos encaminham ao Criador. Cada um escolhe. Afonso Moreira Júnior é autor do romance Espírito Alma de Mulher em Corpo de Homem, em São Paulo. Butterfly Editora, conselheiro e diretor do curso de Educação Mediúnica da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FIP, onde atua na condição de médium e expositor. Editor do site www.jornaldosespíritos.com e também apresentador do programa Consciência Espírita, transmitido pela Rádio Boa Nova de Guarulhos, 1450M, e pela TV Mundi, de São Paulo. Um caminho, uma religião, para ir ao encontro de Deus. Sejam bem-vindos todos os credos, religiões, doutrinas, seitas que nos levam ao Criador. É verdade que muitas pessoas se apegam mais aos sacerdotes, aos religiosos, do que a Deus. Essa é sua opção. Devemos respeitar a escolha de cada um. De qualquer forma, a fé está presente e ilumina as religiões que levam à paz, à fraternidade. Mesmo quando a fé ainda é pequenina, não deixa de ser uma porta aberta para o encontro de novos caminhos que levam ao conhecimento e à esperança de um amanhã ainda melhor. O importante é acreditar em Deus e fazer por merecer a sua misericórdia. A autora. Introdução. Desde criança, sinto uma grande atração por tudo aquilo que gera polêmica. Ao encontrar um livro que instiga o raciocínio e me convida a refletir, atravesso uma noite lendo, entrega considerações. Aprecio reuniões durante as quais os participantes, descontraídos, trocam ideias, ouvem e são ouvidos. Quando o debate envolve um tema do meu interesse, esqueço as preocupações e procuro aprender, respeitar a opinião de cada um, longe de preconceitos. Foi assim que encontrei pessoas muito especiais, as quais me ajudaram a crescer e a esclarecer inúmeras dúvidas. Em cursos, palestras e debates que frequentei, entendi a importância de posicionamentos diversos dos meus. Estes posicionamentos ampliaram minha capacidade de discernir. Leio bastante, busco inteirar-me de tudo. Nessa procura, não abro mão do bom senso, de parâmetros que me ajudem a compreender e assimilar o conhecimento que me é oferecido. Meu interesse é voltado, quase sempre, a tudo aquilo que se refere à natureza da energia que nos envolve. Desde 1995, me dedico à radiestesia, a sensibilidade às radiações. Em minhas pesquisas, utilizo a kirliangrafia, a fotografia Kirlian, porque comprova a existência das energias. Trata-se de um método descoberto pelo padre Landel de Moura, em 1904. Na obra O Perianto, o sacerdote descreve os efeitos eletroluminescentes que se irradiam dos seres. Em 1939, Semyon Davidovich Kirlian, na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, ao estudar a influência dos campos eletromagnéticos nos seres humanos, desenvolveu a técnica de fotografar seres e objetos usando uma chapa submetida a um campo elétrico de alta voltagem e alta frequência, com baixa intensidade de corrente. A fotografia Kirlian, como ficou conhecida, revela um halo luminoso em torno do fotografado, seja uma pessoa, um animal ou mesmo um simples objeto. Na condição de terapeuta, utilizo a foto Kirlian, associada à parapsicologia e aos conhecimentos que adquiri na prática holística, em benefício da saúde e do bem-estar daqueles que recorrem à minha assistência e aos cursos que ministro, focalizados nessa área.
Meu objetivo é auxiliar quem me procura a encontrar forças e sustentação para viver melhor, a superar deficiências da saúde. Parte integrante dessa assistência é evitar a dependência ao terapeuta. Existem muitas portas para serem abertas, entre elas, o portal que leva ao autoconhecimento. O objetivo principal deste livro é ajudar o leitor a sentir a vibração do universo, a desenvolver, a partir dessa descoberta, energias salutares e restauradoras, a compartilhar essa conquista com aqueles com os quais convive. Cada um tem a própria maneira de ser, de interagir com os outros. Não pretende mudar a opinião de ninguém, mas estimular o desenvolvimento pessoal que leva ao prazer de viver e progredir, material e espiritualmente. Estou certa de que mesmo as experiências tristes e desagradáveis serviram de impulso para mudar minha forma de pensar e agir. Se não tivesse passado por elas, quem sabe não estaria tão entusiasmada a escrever este livro. Entendo que o sofrimento é proveitoso, na divina orquestração, é um arranjo em nosso benefício. Quando aliamos os conhecimentos adquiridos às experiências vividas, colocamos em prática o que aprendemos, nos encaminhamos na direção do amor universal, fonte inesgotável de vida e energia. Tudo começou na minha infância. O essencial é conquistar a paz. Quando era criança, por diversas vezes ouvi que o Deus castiga e condena todos aqueles que agem contra sua vontade. Meus primeiros passos na direção do Criador foram dados com o coração aos pulos. Não sabia como agir, o que fazer para agradá-lo ou evitar o que o desagradasse. Durante a missa, à qual comparecia por temer um castigo dos seus, recitava mecanicamente a ladainha, o pensamento distante, nas brincadeiras da praia. Ao mesmo tempo, me culpava por não me concentrar na celebração. Aguardava, ansiosamente, a minha vez de ser perdoada pelo padre, que abençoava o lar de todos aqueles que ali se encontravam em respeitoso silêncio diante da divindade. Indizível felicidade tomava conta do meu coração, sentia-me, ao menos durante uma semana, até a próxima celebração, protegida da condenação do Senhor. Muitas vezes, impaciente, durante a missa, corria os olhos ao redor da igreja, detendo meu olhar no teto da edificação. Arrepiada, contemplava a Deus, sentado em seu trono, a expressão severa, cercado de anjos que pareciam desejosos de acalmá-lo com sua presença. Apontando o dedo indicador, o Criador parecia condenar a humanidade. Atemorizada, desviava os olhos da pintura para me deter em outras imagens, que me pareciam menos assustadoras. Ocasionalmente, ao me deparar com a figura de Jesus crucificado, pensava comigo mesma, se Deus permitiu que seu filho, que só foi capaz de praticar o bem, sofresse tanto, imagine como ele vai nos tratar. Angustiada, voltava minha atenção para o padre, o qual, no meu entender, era o único em condição de interceder perante Deus em nosso favor. Sentia-me culpada, vulnerável e infeliz e, da mesma forma, enxergava as demais pessoas. Acreditava que a todos eram reservados castigos terríveis, que, cedo ou tarde, seriam infligidos por Deus. Essa ideia me causava pânico. Meu medo cresceu tanto a ponto de se tornar insuportável. Algumas vezes, desmaiava durante a missa, era carregada para casa, mas, em seguida, em melhor condição, retornava à igreja. Refeita, assistia à missa em outro horário, certa de que faltar à missa era um pecado mortal. Por causa dos desmaios, fui conduzida ao médico. Não estava doente, esse foi o diagnóstico. Minha reação foi a pior possível. Imaginava que não sabiam qual era o mal que estava sofrendo. Algumas pessoas atribuíam os desmaios à minha preguiça de assistir à missa, outros, à influência do anticristo. Por mim, preferia sofrer uma grave enfermidade a ser chamada de preguiçosa ou influenciada pelo maligno. Foi justamente nessa época que se intensificaram as visões, que, vez por outra, eu presenciava. Ingenuamente, comentei com algumas colegas o que via, na expectativa de receber algum esclarecimento. O efeito foi desastroso. As meninas contaram ao padre, o qual me dirigiu comentários de reprovação. Tudo isso não passa de fantasia, de mera tentação. Em vez de receber ajuda, tornei-me alvo de caçoada.
Em vão, tentei explicar que as visões eram verdadeiras, espontâneas, apareciam contra a minha vontade. Lamentavelmente, de nada adiantaram as explicações. Desconsolada, imaginei-me ardendo no fogo do inferno, sem direito à defesa. Apavorada, fui vítima de anemia profunda, certamente provocada pelo meu estado de ânimo. Tal era minha perturbação. Ainda me sentia condenada quando iniciei o estudo do catecismo. Esperançosa, entendi que era a oportunidade de aprender como agradar a Deus, a me livrar das tentações. Mas, para minha surpresa e desilusão, a expectativa não se confirmou. Nosso professor, homem muito respeitado, de aparência severa, empenhava-se em nos ensinar que as tentações estavam por toda parte e que aqueles que se permitiam influenciar seriam empurrados com um tridente para o inferno. Algumas crianças se divertiam, imaginando os espetados caindo no inferno. Outras, diante da pregação, mantinham-se indiferentes. Alguns, corajosos, retrucavam, desafiando a moral apregoada. Eu, por minha vez, mantinha-me reservada. Depois de algumas aulas, criei ânimo e perguntei: como faço para agradar a Deus? O mestre fitou-me demoradamente, refletiu durante alguns instantes e, manifestando o que me pareceu total desprezo pela minha pessoa, franziu as sobrancelhas e se pronunciou: isto vai depender de sua consciência. Não perguntei mais nada, dei o assunto por encerrado. Daquela aula em diante, procurei prestar atenção em cada palavra pronunciada em sala de aula, certa de que a minha inteligência era bem restrita. Vez por outra, delirando, acordava durante a madrugada e ouvia a voz do catequizador ecoar no quarto: isto vai depender de sua consciência. O pesadelo se repetia e, por causa dele, o entardecer me causava uma profunda angústia. Durante o dia, em companhia de outras pessoas, me sentia segura. Afinal, não iria sozinha para o inferno. Certo dia, intoxicada pelo medo e pela tristeza, a febre alta me derrubou. O médico não encontrou a causa do meu sofrimento. Alguém, que se apresentava como entendida em assuntos religiosos, diagnosticou que o meu mal era falta de oração. Durante os delírios, em meio a diversos vultos, eu enxergava uma figura bizarra que me observava, esfregando as mãos, entusiasmada. Sua aparência era assustadora. Desanimada, sentindo-me derrotada, a dúvida me assaltou: eu precisava, realmente, conhecer a vontade de Deus? Ao mesmo tempo, debatia-me, ouvia vozes que me diziam que só por intermédio dele alcançaria a vida eterna. Desconsolada, ainda pressionada pelo temor ao Criador, perseverei na busca daquele Deus que tanto me atemorizava. Na busca infrutífera que, desiludida, me empenhei, decidi que se Deus existisse, atenderia ao meu chamado. Viria em meu auxílio, não com a intenção de me castigar. Repetidamente, orei com todas as forças. Esgotei meu repertório, certa de que, orando em voz alta, repetidamente, seria ouvida por ele. Não sei quanto tempo me entreguei, obstinadamente, a orar com tanto furor. Apelei para anjos, arcanjos e santos que conhecia, roguei a eles, em desespero, que viessem em meu socorro. Foi quando senti uma súbita fraqueza, o corpo inerte, incapaz de reagir. Nesse exato instante, agoniada, entreguei-me, de corpo e alma, a Deus. Perdi a noção de tempo e espaço. Minha testa foi tocada por mão delicada, a qual me acariciou carinhosamente. Com dificuldade, abri os olhos e avistei uma senhora vestida de branco, que sorria e me observava piedosamente. Seu olhar meigo transmitia imensa paz. Em silêncio, ela permaneceu ao meu lado. Aliviada, senti uma névoa refrescante envolver meu corpo, até alcançar minha alma. Não sei quanto tempo permaneci nesse estado. Depois, adormeci profundamente. Quando despertei, a angústia havia me abandonado. Entendi que aquela senhora, que me acolhera com tanto carinho, era uma mensageira da espiritualidade, portadora da paz e do equilíbrio. Aliviada, senti que vencera o medo. Uma nova etapa da minha vida se iniciara. Não tenho ideia de quantas vezes revivi o episódio, impressionada com a súbita mudança que se operou em mim.
Não pare no tempo. Não pare. Está tudo rodando, girando, mudando. Tudo sempre se transformando. Monja Quan. 2. O caminho da observação. Para o bem viver, é essencial observar e aprender. Antes de mergulhar no estudo e na pesquisa das energias que envolvem a Terra, aos habitantes do reino mineral, vegetal, animal e aos objetos inanimados, procurei conhecer as religiões. Busquei entender a razão dos conceitos e dogmas religiosos, entre os quais alguns me afligiram, na juventude. Frequentei templos, visitei casas de oração, igrejas e locais onde seitas, ainda desconhecidas por muitas pessoas, eram pregadas. Nessa peregrinação, sempre me apresentei com respeito e devoção, certa de que Deus está por toda parte. Por ocasião dessas visitas, procurei sentir, em especial, a energia predominante em cada local que visitava. Observei, com atenção, a forma dos religiosos se expressarem, os exemplos dos quais se valiam para doutrinar aqueles que recorriam aos seus préstimos religiosos. Muitos sacerdotes empregam belas palavras, exemplos comoventes. Transmitem mensagens enternecedoras e, dessa forma, levam a paz e o entendimento àqueles que lhes dão ouvidos. Outros recorrem à neurolinguística, forma de, por intermédio da linguagem, de afirmações positivas, pronunciadas com ênfase e metodologia, mudar o destino de quem as pronuncia, para conseguir, sem muito esforço, mudar a forma de pensar de multidões de pessoas. Percebi que muitos desses religiosos, de forma sutil, usam com inteligência o nome de Deus para influenciar pessoas e conduzi-las na direção de seus intentos pessoais. Atuando de forma dinâmica e impositiva, não dão a vez àqueles que os escutam, envolvendo-os numa torrente de pretensa sabedoria, verbalizada com vigor e objetividade. Alegam que a fartura e a abundância são pecados mortais, pregam que o dinheiro é sujo, que devemos nos valer apenas do suficiente para viver modestamente. Contradizendo a própria pregação, cobram daqueles que frequentam seus templos o dízimo que lhe agrada a Deus. Conheci várias pessoas que, deixando-se conduzir por esses pregadores, abriram mão de seus bens em favor das instituições das quais participavam. Entregaram-se, muitas delas, a uma vida de privações, motivadas por falsos valores, esquecidas de que elas mesmas, por força do seu trabalho honesto, fizeram por merecer o conforto e a prosperidade. Quando a fartura e a abundância são condenadas, condena-se a própria natureza, que é farta e abundante. Descobri correntes religiosas que induzem à dependência psicológica, inibindo o autoconhecimento, a autoajuda, essenciais à nossa evolução. Com esse proceder, impedem que seus adeptos alcancem, por conta própria, a luz do Criador. Com certeza, sentir a fé por influência de outras pessoas não é o mesmo que descobri-la por conta própria. Quando alguém permanece comodamente escravizado à sintonia daqueles que supostamente têm o dom de intermediar a Deus, dificilmente será capaz de evoluir espiritualmente. Nos agrupamentos religiosos, nossa fé se manifesta de forma mais vibrante, talvez porque unimos nossos corações ao de outras pessoas com um idêntico propósito e, assim motivados, elevamos nosso pensamento a Deus. Mas não podemos restringir nossa fé às quatro paredes de um templo, ao fervor coletivo. A fé que depende de uma construção do homem e daqueles que a administram em nome dele, está distante daquela apregoada por Jesus. Desnecessário se faz aqui nomear esta ou aquela religião com a intenção de indicar a mais APTA a contribuir para o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Não é esse o meu propósito. Cada um deve encontrar, por esforço próprio, o caminho que deve trilhar para unir-se a Deus. Lembremo-nos das palavras do Mahatma Gandhi, 1869. 1948. Cara triste, as religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Cabe lembrar, no entanto, que a liberdade religiosa que testemunhamos nos abre um imenso leque de alternativas, dentre as quais certamente encontraremos a crença que nos ajuda a nos aproximar de Deus, a entender a divindade.
Sem abrir mão do livre-arbítrio, da fé raciocinada, libertemo-nos da indolência mental que nos prende a dogmas absurdos e doutrinações gnósticas que nos arrastam à mesma indolência mental. Que a nossa escolha seja coerente com o bom senso, com a lógica, e não apenas motivada pela paixão. Por vezes, a dor, a dificuldade, as grandes provações nos levam a repensar nossa crença religiosa. Nossa fé na doutrina que abraçamos é abalada. Nela, não encontramos respostas que nos aliviem a alma aflita. E quando batemos em outras portas, ansiosos por nos encontrar com Deus e rogar a Ele que nos alivie, esse é o sinal de que estamos crescendo espiritualmente, ampliando nosso contato com a essência divina. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:5. 3. Karma e Dharma. A vida nos devolve aquilo que entregamos a ela. A origem da expressão karma, ou karma, na Índia, se encontra no sânscrito karman, e significa ação. No budismo, hinduísmo e jainismo é utilizado, genericamente, para expressar o conjunto de ações dos homens e suas consequências. Para toda ação, existe uma reação em sentido contrário, ou seja, receberemos de volta, com igual intensidade, o mal ou o bem que praticarmos. O Dharma refere-se aos preceitos morais e religiosos, o exercício da virtude, a conformidade à lei. No budismo, o Dharma é a doutrina do Buda. No brahmanismo, refere-se às regras de vida dos brahmanes. Antes de me aprofundar no estudo da espiritualidade, nas filosofias orientalistas, em especial, certa de que a reencarnação é uma bênção do Criador, eu acreditava que o karma, no que se refere aos erros que cometemos ao nos desviarmos das leis divinas, carga que nos impomos, era fatal, imutável. Imaginava que de forma alguma poderíamos alterar ou mesmo anular sua influência. Quando descobri o Dharma, vi o quanto estava longe da verdade. Podemos, e devemos, mudar o nosso destino para melhor. A mudança encontra-se ao alcance de todos. O karma é o nosso desafio. Traz lições, oportunidades de crescimento de toda ordem, mas não devemos nos acomodar diante do sofrimento, que nada mais é do que reação dos nossos atos egoístas. Com o Dharma, que é o exercício da virtude, aprendemos a anular, no todo ou em parte, depende do esforço de cada um, os males que nos atormentam. Como isso funciona na prática? E muito simples. Em primeiro lugar, é preciso não nos afogarmos nas águas turvas da revolta e das reclamações. Se nos encontramos diante de dificuldades, elas foram causadas por nós mesmos. A essência divina não castiga ninguém. A crença num Deus punitivo não corresponde ao Criador no qual acredito, justo e misericordioso. Para libertar-se do sofrimento, é necessário aceitar que somos responsáveis pelos males que nos atormentam. O segundo passo, exercitar o Dharma, a virtude. Substituir o egoísmo pelo desprendimento. A vaidade pela modéstia. A inveja pela admiração. O ódio pelo amor. A mesquinhez pela prodigalidade. A gula pela frugalidade. O ressentimento pelo perdão. A impaciência pela indulgência. A violência pela paz. E assim por diante. Desde que iniciado com determinação, o processo é irreversível. Passo a passo, o Dharma anula o karma. Ninguém nasceu para sofrer. É possível, sim, amenizar o sofrimento, desde que nos empenhemos em conquistar. Objetivo. Desde já, substitua o pessimismo pelo otimismo. Para vencer o karma, é preciso mudar. De simples figurante, assumir o papel principal, dono do próprio destino. Somente o homem, individualmente, pode-se fazer feliz ou infeliz. Huberto Rodan. 4. Viver é sentir a vida, vibrar e aprender. A vida é uma benção divina. Em troca do nosso respeito, nos dá a felicidade. Nada existe ou ocorre por acaso. Observa a natureza, é perfeita,
é a essência divina em ação, em nosso favor. Quando conseguimos sentir o mundo que nos cerca, vivenciamos um verdadeiro festival de sensações, visões agradáveis que nos estimulam a viver. Por si mesma, tem o dom de empurrar para longe de nós a mágoa, o rancor, o pessimismo. Aqueles que aprendem a conviver com a natureza, a respeitá-la, conquistam, assim, uma leal e compreensiva aliada, sempre pronta a colaborar. Junto dela, encontramos o remédio para os nossos males e também o antídoto para evitar outros malefícios. Para o espírito, a natureza oferece o exemplo da renovação, nela, nada se perde, tudo é aproveitado. Até as folhas mortas têm utilidade, além de embelezar o cenário, servem de alimento para o solo, que devolve a matéria que lhe foi entregue na forma de exuberantes vegetais. O Sol, em sua magnitude, renasce todos os dias, ilumina e aquece a Terra. O carro de Apolo, como era conhecido na Grécia Antiga, parece-nos dizer, todo dia é um novo dia. O planeta acolhe sua energia e faz germinar as sementes que nos oferecem a alimentação necessária para nossa sobrevivência. A cada colheita, outra se sucede, fluxo incessante de benefícios, processo contínuo no qual a água tem uma grande importância. No estado líquido, sólido, gasoso, ocupa a maior parte do planeta, habita em todos os seres. Sacia a sede, limpa, purifica, distribui imparcialmente seus benefícios. É vida circulando por toda parte. Examine um mapa hidrográfico, perceba sua semelhança com o sistema arterial. A imensidão do mar, o grande magnetizador, nos remete às origens da vida. Farto, imenso, é pleno de vida e vigor. Ao caminhar pela praia, sempre observe com curiosidade os objetos devolvidos pelo mar. O homem, no seu descaso, atira nele aquilo que não lhe serve mais. O mar, por sua vez, a nos lembrar da ordem divina das coisas, devolve à faixa litorânea o que, para ele, também não tem serventia. Os animais, com sua aguçada percepção, prevêem tempestades, catástrofes e a presença invasiva do homem. Com muito zelo, cuidam de preservar sua espécie, procriam e amparam suas crias até o momento de sua independência. Percebem quando é chegado o momento de romper a dependência e as induzem à vida própria. Sua maior preocupação é, talvez, perdê-las para os seres humanos, os mais terríveis predadores que já habitaram a Terra. Insistentes em seu propósito, as aves conduzem as sementes de um lado para outro do planeta. Sobrevivem à devastação das florestas e, mesmo criadas em cativeiro, distribuem seu canto de alegria aos seus carcereiros. Diante de tudo isso, na maioria das vezes, nos comportamos como se estivéssemos com os olhos vendados, alheios à beleza da natureza, a tudo o que ela nos oferece, às energias salutares e renovadoras que dela se irradiam. Poluímos o meio ambiente, indiferentes aos estragos que cometemos. Aquele que desejar receber o melhor da natureza, também presente no plano do invisível, prepare-se para mudar sua forma de interagir com ela. Usufruir de sua riqueza, sem desperdiçá-la, é o primeiro passo. O segundo, e tão importante quanto o primeiro, é fazer o que estiver ao seu alcance para permitir que ela se expanda. Abra as portas e janelas de sua casa para que a luz do sol penetre na sua habitação, para que o ar se renove. Cultive plantas, cuide delas com carinho. Mesmo nos pequenos vasos, a natureza é pródiga em nos acalentar com o esplendor de sua beleza e o vigor de suas energias. Nós somos parte da natureza, mas nos esquecemos disso e adoecemos. Você se torna aquilo que você pensa. Epicteto. 5. O universo é pleno de energia. Quando achamos a matemática e a física teórica muito difíceis, voltamos-nos para o misticismo. Stephen Hawking. Stephen Hawking, doutor em cosmologia, um dos mais consagrados físicos teóricos da atualidade, professor emérito da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, na mesma cadeira ocupada por Isaac Newton, de 1643 a 1727, explica que o universo é um todo, subdividido em partículas materiais e energéticas.
Percebemos o seu movimento, mas não conseguimos, ainda, enxergar o que dá origem a essa movimentação. Hawking, brilhante em suas colocações, exemplifica, em meio a um grande baile de formatura. Os homens estão trajados de preto e as mulheres usam vestidos branco. À distância, à meia luz, visualizamos, no salão, apenas as mulheres, que se destacam à nossa visão. No entanto, elas são conduzidas pelos homens, seus parceiros. Ao longe, percebemos apenas o movimento delas e as consideramos dançarinas solitárias. Tal ocorre com o cosmo. Percebemos apenas o seu movimento, mas não identificamos a força que o conduz, a energia sideral. Historicamente, a humanidade acredita apenas no que se pode ver, as jovens dançarinas, comemorando sua formatura, no exemplo de Hawking, no que se pode tocar, cheirar, saborear, morder, etc. Diante da prova material e irrefutável da existência de alguém ou de alguma coisa, o homem diz, eu acredito. Muitas vezes, até mesmo aquilo que enxergamos é considerado irreal. Tal o caso das vidências, das aparições consideradas sobrenaturais. Muito antes de Hawking, seres iluminados pelo saber que transcende a matéria nos convidaram a ir um pouco além dos conhecimentos adquiridos pela experimentação. Galileu Galilei, de 1564 a 1642, lançou os fundamentos da física moderna. Sua cosmologia foi a base do universo científico unitário, submetido, em seu entender, a uma rigorosa disciplina. Isaac Newton, de 1643 a 1727, subdividiu esse universo unitário ao firmar o princípio da gravitação universal, explicando, cientificamente, o que a religião atribui ao inexplicável. Sua tese apresenta a aceleração circular uniforme, que tende a aproximar-se do centro, a qual dá o nome de ação centrípeta, relatada no estudo Método dos Fluxos, lançado por volta de 1671. Passo a passo, a ciência caminha ao encontro do imponderável, do metafísico, do transcendental. O percurso é longo e demanda muito esforço por parte dos caminhantes. Hawking, apesar das limitações físicas a que está sujeito, que impediram seus movimentos, mas não paralisaram seu pensamento, é um daqueles que anda a passo acelerado em busca de evidências científicas para comprovar a existência de um universo imaterial. No decorrer dessa maratona, muitos se alienam e atribuem ao fantástico, ao maravilhoso, a existência das energias que sustentam o planeta e a existência da nossa individualidade. Há muito tempo, abandonei o grupo dos céticos e me distanciei dos místicos. Os céticos acreditam apenas no que conseguem tocar. Os místicos apegam-se ao lado religioso, à vida espiritual contemplativa e se deleitam com a energia do cosmo, despreocupados em estudá-la e entendê-la. Existe outro agrupamento, disperso pelo mundo, do qual faço parte, e convido o leitor a conhecê-lo. Dele fazem parte pessoas das mais diversas crenças, unidas pela certeza que brotou da intuição, reforçada por conhecidos inatos, latentes na alma, de que o que enxergamos é apenas uma parte limitada do todo, que vai muito além das nossas limitadas percepções sensoriais. Não fomos feitos para o corpo foi feito para nós, disse Annie Besant, de 1847 a 1933. Defensora dos direitos da mulher, notável oradora, autora de vários livros sobre a teosofia, doutrina espiritualista iniciada por Helena Petrovna Blavatsky, de 1831 a 1891, com o objetivo de unir o homem à divindade, escreveu O Poder do Pensamento. São Paulo, editora Pensamento, no qual se detêm considerações sobre a civilização ocidental, a qual privilegia o aspecto material do homem em detrimento da espiritualidade da qual ele faz parte. A colocação ainda é válida, mas, a bem da verdade, aumentou significativamente o número daqueles que se empenham em enxergar além da matéria. O número de adeptos da ciência da mente aumenta a cada dia, ganhando espaço nos meios de comunicação, na internet e nas redes sociais. Espírito eterno, centelha divina, o homem habita um corpo material para interagir num mundo de igual conformação. O que o movimenta é a sua vontade, acionada por energias que circulam em seu interior, qual usina de força de incalculável potencial. Ao corpo material acrescenta-se o corpo espiritual,
parte indissociável de sua configuração enquanto encarnado. Cessadas as funções orgânicas, dele se desliga o homem em espírito, partindo para nova habitação, no plano do invisível. Que forças o sustentam e o movimentam na Terra? Para a ciência, a matéria é a energia condensada. Quando esfregamos fortemente as mãos, temos uma sensação que evidencia a presença de energia provocada com o nosso movimento. Médicos norte-americanos foram muito além dessa simples experimentação, com a intenção de comprovar a presença de uma energia vital. Pacientes em fase terminal foram pesados antes do seu falecimento e logo em seguida a essa ocorrência. Evidenciou-se, dessa forma, uma perda entre 300 e 400 gramas de peso. A conclusão lógica. Diante do registro irrefutável, após a morte, algo se desprende do corpo do falecido. Independentemente destas e de muitas outras ocorrências, a maioria, sem dúvida, cercada de questionamentos. As correntes energéticas existem, são constantes ao nosso redor. Na condição de estudiosa dessa fenomenologia, depreendi dos meus estudos, das pesquisas dos visionários que me antecederam nessa averiguação, que não podemos nos entregar, de forma passiva, a essa influência energética, provocadora dos mais diversos efeitos. Igualmente, não devemos servir de intermediários para aqueles que, nos dois planos da existência, mundo material e plano espiritual, que se alimentam da nossa reserva pessoal de energia, como organismo que, no reino vegetal, se encontra ligado ao seu hospedeiro, do qual obtém os nutrientes que o sustentam. Comportam-se como os lendários vampiros. No imaginário popular, os vampiros saem das sepulturas à noite, para sugar o sangue daqueles que lhes caem nas mãos. Existem várias versões do mito, presente na literatura de horror. De acordo com a lenda, objetos considerados sagrados, talismãs, os afastam. Detestam a luz do sol, transformam-se em morcegos, com os quais guardam grandes semelhanças e, quando assim o desejam, permanecem em estado de letargia, rigidamente adormecidos. Na antiguidade, as histórias sobre vampiros estão presentes na cultura da Europa, do Oriente Médio e no Antigo Egito. O mito ganhou força na Roménia, durante a Idade Média. Lá, na região da Transilvânia, em Sighisoara, zona centro-oriental da Roménia, viveu Drácula, um nobre que aterrorizou a população local. Apoiado no poder que lhe garantia a impunidade, assediou muitas pessoas e cometeu crimes hediondos. Diziam que sugava o sangue de suas vítimas. Sua fama cresceu ao longo dos tempos, ganhou projeção na literatura e serviu para alimentar o mito dos vampiros. Os vampiros que sugam energias não derramam sangue, mas, por vezes, assediam suas vítimas, perseguindo-as à exaustão, com a intenção de satisfazer seu voraz apetite. Tal qual as lendárias figuras, tão exploradas na literatura, no cinema e na televisão, os sugadores de energia não se satisfazem com pouco, nem se preocupam com o mal causado às suas desavisadas vítimas. Estas, por sua vez, ignorando a presença do parasita, sentem o corpo debilitar-se, o ânimo esvair-se. Por mais que se alimentem ou sejam clinicamente tratadas, não conseguem recuperar-se da perda energética a que estão sujeitas. Carregam, por toda parte, os hóspedes indesejados que atraíram por seu comportamento. Mais à frente, em especial, detalharemos aspectos dessas criaturas que habitam os dois planos da existência, causadoras de tantos sofrimentos, aos quais se submetem inconscientemente aqueles que desconhecem a natureza e o poder da energia presente em seu organismo. Antes disso, vamos considerar, com a precisão ao nosso alcance, a natureza e a origem da energia, uma transformação da matéria cósmica, presente em todo o universo. Segundo a física, a energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar um trabalho. Pode apresentar-se de várias formas: calorífica, cinética, elétrica, eletromagnética, mecânica, potencial, química e radiante. Transformáveis uma nas outras e capazes de provocar fenômenos bem determinados e característicos em todos os sistemas físicos. Pela experimentação, sabemos que, em toda a transformação da energia, há sua completa conservação.
Em outras palavras, a energia não pode ser criada, mas apenas transformada. Esse é o primeiro princípio da termodinâmica, que é a parte da física que investiga os processos de transformação de energia e o comportamento dos sistemas nesses processos. A massa de um corpo pode transformar-se em energia, e a energia, sob forma radiante, pode converter-se em um corpúsculo com massa. A física identifica a energia em seus vários aspectos: calorífera ou térmica, aquela que se transforma sob a forma de calor, cinética, que o corpo adquire por movimentar-se, de ativação, aquela que os reagentes devem receber para que se atinja o estado de transição de uma reação ou de ligação. A energia necessária para que ocorra uma ligação real ou incerta, ou mesmo quebrada por falhas sem que seus efeitos sejam imediatamente produzidos, energia de permuta, aquela associada às forças de troca de um sistema magnetizante, armazenada num campo magnético, a qual aparece como forma intermediária que se transforma em outro tipo de energia, radiante, sem a presença de meios materiais, pode ser transmitida de um ponto a outro do espaço, propagando-se como uma onda, potencial, energia de um corpo ou de um sistema de corpos, a qual só depende da posição do corpo ou da configuração do sistema vital, energia que é força ou poder, presente nos organismos vivos, especialmente nos seres humanos, energia de repouso, aquela que um corpo, nesse estado, possui em determinado referencial e que é igual ao produto de sua massa em repouso pelo quadrado da velocidade da luz. Energia interna, função de um estado ou sistema que cresce quando este recebe calor do exterior e decresce quando o sistema fornece trabalho ao exterior, sendo sua variação igual à diferença entre o calor recebido e o trabalho cedido. Só depende do estado final e do estado inicial do sistema. Embora não sejamos físicos, é fácil perceber que todos os seres vivos dependem da energia, daquela que propagam e, ao mesmo tempo, de sua interação com outras energias. Sendo assim, se dependemos da energia universal, que ela seja, além de analisada e entendida, celebrada, como fez, um dia, William Blake, de 1757 a 1827, o grande poeta e pintor inglês. A energia é a eterna alegria. O mundo subatômico é um mundo de ritmo, movimento e mudança contínua. Fertjov Capra. 6. Tudo faz parte do todo. A unidade faz parte da pluralidade. A responsabilidade pela qualidade de vida do planeta é de todos aqueles que o habitam. Parte dessa qualidade de vida se deve à energia que nele circula, que o sustenta e àqueles que nele se encontram, transitoriamente domiciliados. Se hoje nos encontramos na Terra, é nela que devemos experimentar nosso crescimento evolutivo. Aprender a trabalhar as energias que nos rodeiam é nosso dever. No universo, nada ocorre por acaso. As leis divinas regem desde a partícula infinitesimal até o destino do espírito, criação divina por excelência. Fredol, de 1915 a 2001, físico inglês, durante um programa de rádio, transmitido pela BBC, usou, com desdém, a expressão Big Bang, para designar a teoria científica que defende o surgimento do universo ter ocorrido há cerca de 13,7 bilhões de anos, a partir de um estado quente e denso, comparado a uma explosão daí o Big Bang. A tese, proposta a partir de um modelo elaborado por Friedman Robertson Walker, é baseada na teoria da relatividade geral. Ele defendia o modelo do universo estacionário e pretendeu, com a expressão pejorativa, ridicularizar a tese. Com o passar do tempo, a denominação perdeu o sentido jocoso e foi adotada como termo científico. Mergulhados no rescaldo do Big Bang, ainda uma teoria, em busca de comprovação, aqui estamos nós, certos de que somos parte do cosmos e interagimos com ele. Tudo está no todo, o Criador está por toda parte, inclusive em nós mesmos. A cada ação, externada por pensamentos, palavras e atos, desencadeia-se uma reação. Movimentamos, assim, energias positivas e salutares, bem como aquelas negativas, impregnadas por vibrações maléficas. Recebemos, por intermédio da lei de ação e reação, que é universal, na justa medida, o que endereçamos aos outros. Se irradiamos amor,
criamos um halo energético positivo e salutar ao nosso redor, extraído da essência divina que habita em nós. Quando presenciamos algo que nos causa boa impressão, recolhemos do que vimos energias positivas e benéficas, que beneficiam nosso corpo físico e espiritual. Assim, alimentamos nosso campo eletromagnético positivo, ampliando a frequência benéfica ao nosso redor. Ao observar atentamente o mar, sentimos que nos envolvemos em sua energia, a ponto de perceber o fluxo e o refluxo da maré. Contemplativamente, diante do pôr do sol, banhados por sua energia luminosa, percebemos a irradiação que dele se desprende. A experiência do sentir é inolvidável, por intermédio da qual nos ligamos ao todo, ao Criador do Universo. Momentos como este nos abastecem de energias que nos dão novo ânimo, vigor para retemperar as forças e nos impulsionar na direção de novas conquistas. Nas partículas de luz, no odor da mata, nas gotas que despencam das nuvens, na cintilação das estrelas, nas águas da cachoeira, nas ondas do mar, no perfume das flores, nos ventos, Deus está por toda parte, pronto a nos envolver no seu divino amor. Sinta sua presença, as energias que dele se desprendem são revigorantes. Dele é paz, é luz, é saúde. Nem sempre, no entanto, estamos na sintonia do Criador. A presença de determinadas pessoas nos traz, por vezes, a sensação de bem-estar, de prazer, enquanto outras nos causam inevitável inquietação e incomodo. As sensações desagradáveis, em alguns casos, são mais acentuadas: tontura, dor de cabeça, náusea. O mesmo pode ocorrer quando visitamos a casa de alguém. Nesses casos, não existe a interferência de uma inteligência invisível, um espírito que deseja nos prejudicar. Apenas estamos sentindo, de forma intensa, a energia que se irradia de uma pessoa ou de um grupo delas, ou aquela que impregnou a atmosfera fluídica de um determinado local. Esse tipo de envolvimento é muito comum entre aqueles que transitam, desatentos, pelos caminhos do mundo. Se as nossas convicções nos levam a amar o próximo como a nós mesmos, se nos conformamos com aquilo que não está, ao menos transitoriamente, ao nosso alcance modificar-se, abrimos mão de benefícios em favor de outras pessoas, mais necessitadas do que nós, estamos a salvo das influências negativas que o mundo nos apresenta a todo instante. Albert Einstein, de 1879 a 1955, físico teórico alemão, radicado nos Estados Unidos, nos incentiva a enfrentar o imponderável. A percepção do desconhecido é mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Nosso desafio, nas páginas seguintes, é abrir os olhos do leitor para uma vida nova, plena de vigor, de energia. Também é nosso propósito apontar as dificuldades que irá enfrentar, preveni-lo contra a ação dos salteadores de estrada, os famigerados ou vampiros de energia, que estão por toda parte, muitas vezes presentes em nossos lares, comodamente instalados sob o mesmo teto que ocupamos. Por mais chocante que seja essa afirmação, ela corresponde à realidade que muitas pessoas vivenciam, buscando, em vão, solução para problemas de saúde que não se resolvem nas terapias às quais se submetem, desperdiçando tempo e preciosos recursos. Deus não joga dados. Albert Einstein. 7. A foto Caroline. É possível fotografar o efeito, assim como nos é permitido retratar a causa. Em 1939, Semyon Davidovich Karlin, eletricista conceituado, foi chamado em Krasnodar, no sul da Rússia, para consertar um aparelho de eletroterapia. Enquanto procedia ao reparo, casualmente observou pequenos lampejos de luz entre os eletrodos do aparelho e a superfície da pele do paciente que recebia o tratamento. Tal luminosidade chamou sua atenção e lhe inspirou a ideia de fotografar os lampejos. Confeccionou um aparelho no qual instalou um eletrodo de metal, com a intenção de impressionar um filme virgem. A revelação do filme apresentou, ao redor de um dedo, uma estranha marca. Karlin recordou-se, emocionado, que alguns cientistas russos tentaram obter algo parecido, fotografar a irradiação de um corpo, mas suas tentativas foram infrutíferas.
Auxiliado por Valentina, sua esposa, professora e jornalista, perseverou em sua pesquisa. Caroline montou um gerador, ligado a vários grampos, chapas e instrumentos ópticos. O objeto, ou parte do corpo humano fotografado, foi colocado entre os eletrodos, em paralelo à chapa fotográfica. Ligou o gerador, que propagava um campo de alta frequência entre os eletrodos, os quais, aparentemente, provocavam a irradiação de uma luminescência que se irradiava do objeto fotografado e que impressionava o filme. No caso do dedo humano, quando fotografado por esse processo, provocava na foto uma espécie de mapa topográfico, repleto do que pareciam crateras, pontos, linhas e clarões. Caroline e sua esposa fotografaram folhas de árvores e perceberam que aquelas que estavam murchas quase não emanavam clarões. Também se deram ao trabalho de realizar a mesma experiência com objetos de couro, de madeira e até moedas. Os resultados obtidos foram completamente diversos aos observados junto dos seres vivos. Percebendo a importância da descoberta, os Caroline solicitaram o apoio do governo, que não levou a sério tão importante descoberta. 10 anos depois, munidos de uma infinidade de instrumentos que forneciam informações confiáveis sobre a energia sutil irradiada dos corpos vivos, levaram a público suas experiências e os resultados obtidos. Biólogos, botânicos e outros cientistas se interessaram e passaram a frequentar a casa dos Caroline. Um dos estudiosos que os procuraram, presidente de um dos principais institutos daquela época, levou ao casal 2 folhas gêmeas da mesma planta, com a intenção de verificar se suas características eram idênticas. Caroline partiu para verificação e constatou que as folhas, embora semelhantes, eram bem diferentes entre si. Desanimados com a impossibilidade de demonstrar, por experimentação, a igualdade do mesmo modelo, comunicaram o resultado de sua apuração ao cientista que os consultou. Surpreenderam-se, no entanto, diante da reação do cientista ao receber o resultado da averiguação fotográfica. Imensamente feliz, o solicitante explicou que as folhas eram realmente idênticas, da mesma espécie, mas uma delas estava comprometida por moléstia grave. Segundo apurou-se, a foto diagnosticou a diferença entre ambas, a moléstia a que uma delas estava sujeita, antes mesmo de manifestar-se e danificar a planta. A partir daí, depreenderam que provavelmente existiriam, ao redor do corpo físico, um halo energético secundário, o qual poderia ser revelado por fotos obtidas com alta frequência. Em outra oportunidade, preparando-se para receber cientistas que viriam testar seus equipamentos, Caroline fotografou a si mesmo. O resultado obtido decepcionou um padrão obscuro, apresentando falhas nos lampejos, levou-o a acreditar que os aparelhos estavam com algum defeito, a eficiência comprometida. Desmontou alguns deles, tentou repará-los, mas sentiu tonturas e quase perdeu os sentidos. Conduzido ao repouso pela esposa, encarregou-a de prosseguir as averiguações. Ausente o marido, Valentina observou o resultado das fotos de parte de seu corpo, apresentavam o mesmo padrão de sempre. Concluiu, então, que as fotos do marido não apresentavam o mesmo padrão. Porque ele estava com problemas de saúde identificados antes mesmo de se manifestarem. Quando, finalmente, os pesquisadores comprovaram isso, a partir do pressuposto de que a foto Caroline poderia ser de grande utilidade para o diagnóstico clínico, as autoridades russas se interessaram pela experiência. 20 anos depois, as autoridades doaram ao casal um laboratório aparelhado para a continuidade de suas pesquisas, bem como deram início, em larga escala, ao estudo da foto Caroline nas universidades da Rússia, com o objetivo de desenvolver o diagnóstico e a prevenção na área de medicina, psicopatologia e agronomia. Hoje, também conhecida como eletrofotografia, bioeletrografia ou bioeletrografia, a fotografia Caroline, ou foto Caroline, desde que obtida dentro de padrões técnicos adequados em condições seguras de observação, é valiosa instrumentação a serviço do diagnóstico preventivo ou reparador da saúde física e emocional. Foi somente após a exaustiva experimentação da mesma que a adotei como meio de identificar patologias do corpo e da alma e, ainda valendo-me dela, avaliei o resultado das terapias sugeridas para atender necessidades localizadas.
Uma delas, e talvez a mais preocupante, porque dela derivam graves patologias, é a perda de energia. Observe, por exemplo, no último capítulo deste livro, a irradiação de uma pessoa equilibrada, com boa saúde. Foto 1, p235, em contraste com outra imagem que retrata uma pessoa doente, em desequilíbrio, a qual apresenta perda de energias. Foto 2, p235. Por intermédio da foto Carlin também é possível evidenciar o que observamos empiricamente, ou seja, sem comprovação científica, a melhora do estado de saúde de crianças às quais foi indicada a companhia de um animal de estimação. Para uma criança doente, submetida à assistência médica, sugeri a presença de um cãozinho. Observei o comportamento dos dois e, quando percebi o entrosamento do menino com seu novo amiguinho, fotografei a pata do animal junto de um dedo da criança. É possível observar, com nitidez, a doação de energia que a criança recebe do animal. Foto 3, p235. Algum tempo depois, registrei em outra imagem a irradiação da criança. Observe a coloração vermelha e azul, indicadores de saúde e vitalidade. Foto 4, p235. Dê-me um ponto de apoio e moverei-o. Mundo. Arquimedes. 8. Perda de energias. Está ao alcance de todos nos vencer. O sofrimento. Para tanto, basta. Apenas boa vontade, empenho em vencer a dificuldade, superar o que nos causa dor ou aflição. Por intermédio da foto Carlin, identificamos brechas no campo energético de várias pessoas. Fotos 5, 6, 7, 8, p. 236, que se assemelham, por exemplo, a veias abertas que deixam escapar o precioso plasma e glóbulos sanguíneos que circulam no sistema arterial. Percebemos que essa sangria desatada pode ocorrer em maior ou menor intensidade por vários fatores. Depende, em muitos casos, do dinamismo pessoal de cada um, das atividades que a pessoa desenvolve, do seu comportamento, estado mental, espiritual e emocional. Aqueles que trabalham junto de deficientes físicos ou mentais, ou que desenvolvem algum tipo de atendimento, de assistência que exija o dispêndio mais intenso de energia, são mais vulneráveis às perdas. Essa ocorrência se dá em virtude da carência daqueles que recorrem a essa assistência e que encontram, naqueles que os atendem, as forças que tanto necessitam. Por comodidade, consciente ou inconscientemente, estabelecem uma conexão direta com aqueles que lhes amparam, deles retirando a energia que necessitam. Além da perda provocada por essa doação involuntária e inconscientemente solicitada por aqueles que dela se beneficiam, acrescenta-se também o contato com energias diversas, muitas delas comprometedoras, nocivas, prejudiciais ao organismo daqueles que, forçosamente, convivem com elas. Algumas pessoas perdem energia para, logo em seguida, recuperá-la. São aqueles que, ao perceber que não estão bem, ao sentirem-se debilitados, desanimados, deprimidos, buscam reverter a condição na qual se encontram. Encontram a fonte restauradora de suas energias na meditação, na oração, na música, nas boas leituras, nas conversas produtivas, no trabalho voluntário e desinteressado em favor do próximo. Recuperam-se, assim, para, logo em seguida, retomar suas ocupações. Outros, sentindo-se desfalcados de forças, desconhecem meios de se recuperar ou mesmo se acomodam na condição em que se encontram, cuja tendência, inevitável nesse caso, é agravar-se. No mundo onde nos encontramos e, principalmente, nos grandes centros urbanos, onde convivemos com pessoas das mais diversas índoles e enfrentamos grandes desafios, tensões continuadas, estamos sujeitos a grandes dispêndios de energia. Muitas pessoas, quando se sentem debilitadas, atribuem a origem, a culpa do que estão sentindo, exclusivamente aos habitantes do invisível, os chamados desencarnados. Espíritos que transitam pelo mundo sem o corpo físico. Revestem-se apenas do perispírito, conforme os espíritas denominam o corpo espiritual conhecido desde a antiguidade. No Egito, na época dos faraós, era chamado de Ka'ai, o corpo espiritual, ou corpo bioplasmático,
ou ainda psicossoma, como nomeiam os estudiosos dos chamados fenômenos paranormais, e reporta a condição do espírito depois da morte do corpo material. Se estas criaturas, ainda apegadas à matéria, em vez de ganhar as alturas espirituais, se apegam a nós, os encarnados, com o propósito de nos sugar energias, não é somente a elas que devemos culpar por nossas perdas energéticas. Justiça seja feita, se existem culpados, estamos, nós mesmos, entre eles, causadores, muitas vezes, de sérios prejuízos ao nosso bem-estar, cuja origem encontra-se em nossa forma de pensar e agir. Depois de me aprofundar na técnica no estudo da foto Kirlian, adotei-a como ferramenta de averiguação das perdas energéticas. De início, analisei a irradiação do meu corpo, do corpo dos meus filhos, parentes e amigos. O conhecimento dos problemas e dificuldades de cada um facilitou a pesquisa e minhas conclusões. Acompanhei o quadro de cada um, fotografando-os novamente à medida que novas ocorrências modificavam sua condição. Minha atenção se deteve, especialmente, nas perdas energéticas provocadas por conflitos emocionais, introspeção, depressão, decepção, desilusão e outros fatores correlatos. Mais de 30% das pessoas que analisei apresentavam o que denominei de acoplamento, fotos 9 e 10, P237, ou seja, ligação prejudicial, que as mantinha junto de vampiros de energias, habitantes dos dois lados da vida, o mundo material, no qual nos encontramos, e o espiritual. Com o diagnóstico em mãos, procurei ajudá-las a se libertar desses verdadeiros parasitas, a romper a danosa união que tanto as prejudicava, sugando-as ininterruptamente. Os resultados foram os melhores possíveis. Surpresa, encontrei em cada uma dessas pessoas disposição interior, boa vontade para reconquistar a saúde e a boa disposição do corpo e da alma. Procurei, em primeiro lugar, e me deterei nessa questão a seguir, auxiliá-las a entender o motivo pelo qual estavam sofrendo, a razão do esvaziamento das forças que as vitimava. Os resultados que obtive na identificação do diagnóstico e na minha contribuição no processo de cura de pessoas, tão próximas do meu círculo de relacionamento, me motivaram a ampliar esse atendimento, estendê-lo a todos aqueles que confiassem em minha capacidade de observação pessoal e no método por mim utilizado, a foto Kirlian. O homem é o arquiteto do próprio destino. Salústio. 9. Vampiros de energia. Você não é uma entidade isolada, mas uma parte única e insubstituível do cosmo. Não se esqueça disso. Você é uma peça fundamental no quebra-cabeça da humanidade. Epicteto, 55-135 DC. Por incrível que possa parecer a alguns, o chamado acoplamento é a aderência ao nosso corpo espiritual de uma energia estranha à nossa formação, por intermédio da qual outra inteligência passa a usufruir do nosso reservatório pessoal de forças, as quais se perdem de acordo com a voracidade do invasor. Para nós, não há mistério algum nisso. O melhor a fazer é enfrentar a realidade, por pior que ela possa parecer. É o ponto de partida para sanar o mal. Outra possibilidade, além dos assaltos energéticos, é dos ataques psíquicos, fotos 11 e 12, P237. Alguém, com o firme propósito de prejudicar outra pessoa, envia pensamentos negativos, impregnados de rancor e inveja. Se o destinatário for vulnerável a tal invasão, será lesado pela energia maléfica, que, assim, encontra fio condutor para atingir seu alvo. Tal ocorrência, na maior parte dos casos, é provocada inconscientemente no calor das paixões, quando, entregues aos sentimentos de vingança, de retaliação, desejamos o mal àquele que nos prejudicou. Se existe, de ambos os lados, igual sentimento de ódio, está formada uma terrível conexão. A vampirização de energias, bem como o ataque psíquico que descrevemos, poderá ocorrer, igualmente, entre o encarnados e o desencarnados. Ou seja, ninguém está a salvo de ser atingido pelo mal, neste e no outro lado da vida. O plano no qual nos encontramos não livra ninguém do malefício que está por toda parte.
Existem vampiros e vampirizados nos dois planos da existência, exercendo sua influência de lá para cá ou de cá para lá. Na maior parte dos casos, as agressões espirituais levam os invasores a comandar o alvo de seus ataques, ocasionando as chamadas obsessões ou a ação de uma vontade mais forte sobre outra, mais fraca, dócil, de certa forma, vulnerável à sua influência, conhecidas vulgarmente como encostos. O processo é semelhante ao do parasita, que se fixa em outra planta, dela extraindo a vitalidade que necessita para sobreviver. Trata-se, nesse caso, de um organismo que, ao menos em uma fase de seu desenvolvimento, encontra-se ligado à superfície ou ao interior de outro organismo, dito hospedeiro, do qual obtém a totalidade ou parte de seus nutrientes. O que ocorre com o ser humano envolvido pelo vampiro, o parasita que extrai a vitalidade dos imprudentes, não é muito diferente do ataque que sofre o vegetal. A primeira providência, em ambos os casos, é interromper o processo, separar as partes. Tratando-se do vegetal ou do ser humano, por vezes o parasita avançou tão profundamente em sua investida que já faz parte, por assim dizer, do corpo da vítima. Arrancá-lo de vez comprometeria a vida do hospedeiro. Nessa condição, o processo de afastamento é gradual, compreende a modificação do comportamento da vítima, que precisa readquirir o comando do seu destino. Certamente, aqueles que sofrem e pedem a ajuda de Deus, com fervor e humildade, são atendidos. A providência divina os aproxima de pessoas que, direta ou indiretamente, estão em condições de contribuir para o seu restabelecimento. Resta saber se essa ajuda providencial será bem-vinda. Alguns querem se restabelecer, mas não aceitam mudar seus hábitos, seu comportamento. Não entendem que o sofrimento é um aviso de que algo de errado está ocorrendo conosco. Erradicar a dor é eliminar o que a alimenta. Muitas vezes, aqueles que sofrem revoltam-se diante daqueles que desejam auxiliá-los a vencer o mal que os atormenta, seja um problema de saúde, de ordem material ou emocional. Comportam-se como feras capturadas diante de um domador, recusam-se, a princípio, a aceitar a disciplina que lhes é imposta. Submetem-se, depois, vencidas pela perseverança do adestrador. O terapeuta não é um domador, nem aqueles que buscam seus préstimos são feras. Mas, sem dúvida, há um pouquinho de domador. Em todo o terapeuta e um feroz apego ao que lhe faz mal em cada assistido. Deparamo-nos, por toda parte, com almas bem-intencionadas, devidamente preparadas para auxiliar aqueles que sofrem. Em contrapartida, também encontramos os exploradores da fé e do sofrimento alheio. Estes, encorajados pela ingenuidade dos que lhes batem à porta, vulneráveis ao seu palavrório, não se intimidam em afirmarem-se capazes de realizar milagres. Seduzidas pela possibilidade de curarem-se rapidamente, sem muito esforço, as vítimas abrem a bolsa para exploradores insaciáveis. Algum tempo depois, diante do insucesso do tratamento, os espoliados não hesitam em procurar outros exploradores e, assim, sucessivamente, até que se esgotem os recursos de que dispõem. Os vampiros do invisível se divertem com as desventuras de suas vítimas. Influenciados por eles, os vampirizados prosseguem em sua busca pela cura miraculosa. Não raro, são vítimas daqueles a quem Jesus chamou de falsos profetas, os pseudo-religiosos que exploram impunemente a caridade alheia. Drácula, o célebre romance de Bram Stoker, de 1847 e 1912, escrito em 1897, obra que inspirou escritores e cineastas a explorar o tema, é, no meu entender, muito mais do que simples diversão. Para quem é capaz de ler nas entrelinhas, trata-se de uma parábola sobre os vampiros de energia que circulam entre nós. No famoso best-seller, Jonathan Harker, um jovem inglês, visita o conde Drácula em seu castelo, na Transilvânia, região da Roménia. Usando como isca a intenção de comprar propriedades na Inglaterra, o nobre traz Jonathan Harker até sua morada. Com o passar dos dias, Harker percebe que há algo de monstruoso em seu anfitrião. Drácula viaja e entrega Harker nas mãos de 3 mulheres, seres terríveis que se alimentam de sangue humano. Em consideração àqueles que ainda não o leram.
Drácula, e que certamente se deliciarão com o romance, não irei mais adiante. Mas, a partir desta breve introdução, é possível perceber a similitude do mito, o Drácula da literatura, com o vampiro de energia, uma ameaça real, muito distante da fantasia. Drácula atrai sua presa, aprisiona-a e parte em busca de novas vítimas. Harker, debilitado, escapa do castelo. Logo depois, defronta-se com a mesma ameaça, desta vez a vítima é Mina, sua noiva, com a qual se encontra em Budapeste. Se, antes de ir ao encontro do conde, Harker averiguasse melhor de quem se tratava a figura, teria evitado muitos sofrimentos. Essa é uma das lições que Drácula, o livro, nos oferece. Veja bem com quem você está se envolvendo. Não se atire de cabeça a um relacionamento, seja na órbita dos negócios, da vida profissional, nos relacionamentos afetivos. Criaturas capazes de sugar até a alma daqueles que se deixam envolver por elas apresentam-se, muitas vezes, com apuro e elegância, são corteses, sedutoras. Seu discurso é convincente, em certas ocasiões até arrebatador. Falam a linguagem que nos convém entender, dominam o vocabulário que nos agrada. Não usam capa preta ou ostentam presas quando sorriem. São pessoas aparentemente comuns, presentes inclusive em nosso lar ou local de trabalho. Nem todos, no entanto, o fazem de forma premeditada, como é o caso de Drácula. A maioria age de forma inconsciente, acredito tratar-se de um mecanismo inerente ao ser humano, que lhe garanta sobrevivência em condições adversas. Abrimos nossas comportas e liberamos energias para eles quando nos sensibilizamos em excesso diante do sofrimento alheio, esquecidos de que, em desequilíbrio, descontrolados, somos incapazes de prestar socorro. Imaginem o bombeiro, desesperado, a observar o prejuízo causado pelas chamas. Um médico, agoniado, diante de uma cirurgia arriscada. O policial, aterrorizado pelo assédio de criminosos. O bombeiro, o médico e o policial, diante de grandes desafios, mantêm-se firmes. Não deixam de ajudar, mas não se entregam ao desespero em que se encontram aqueles que se encarregam de socorrer. Que nos sirvam de lição, diante do sofrimento, a piedade deve andar de braços dados com a paz. Outro exemplo de perda de energias ocorre quando discutimos, empenhados em impor nossa opinião. Durante verdadeiros embates, enredamo-nos com aqueles que discordam de nossa opinião, os quais se empenham, por sua vez, em nos contradizer. Tá que nem somos açougados ou por entes queridos desencarnados que atraímos por força das nossas lamentações. Inconformados com sua partida, desejamos, muitas vezes, tê-los novamente com soco. Sintonizados na frequência do nosso pensamento, em razão de uma convivência de muitos anos, eles captam nossa intenção e juntam-se a nós. De quem é a culpa? Nossa, é claro. A mais grave das faltas é não ter consciência de falta alguma. Albert Einstein. 10. Vampirismo inconsciente. Os vampiros agem sobre nós por indução mental e afetiva. Induzem-nos a fazer o que desejam e que não podem fazer por si mesmos. Herculano Pires. Por intermédio da fotografia Carline, é possível identificar com nitidez a perda de energias ocasionada pelo vampirismo, também conhecida como acoplamento aurico-obsessão. Os motivos dessas perdas, em pequena ou grande proporção, são diversificados. Quando identifico a ocorrência, procuro conscientizar aquele que está sofrendo a obsessão, auxiliá-lo a refletir sobre as circunstâncias do momento que está vivendo, seus hábitos e comportamento. Esse diálogo compreende revitalizar a fé, reaproximar a pessoa de Deus. Por mais surpreendente que possa parecer, a vampirização pode ocorrer de forma inconsciente, entre parentes, amigos e até por parte daqueles que mais nos amam. Com a intenção de demonstrar, na prática, como ocorre a vampirização inconsciente, destaquei alguns casos verídicos. Um deles é bem expressivo, serve como ótimo exemplo para quem duvida dessa possibilidade: a vampirização entre entes queridos.
Sem razão aparente, os pais de uma criança sadia, inteligente, notaram sua súbita transformação. Seu rendimento escolar caiu bastante, tornou-se arredia. Irritadiça. Sua disposição para o estudo e atividades de lazer simplesmente se anularam. Evasiva, parecia deprimida, incapaz de explicar o mal-estar que aparentava sentir. Seriamente preocupados, os pais a levaram ao médico de confiança da família, o qual recomendou tratamento especializado. Mesmo depois de avaliação e assistência psicológica, a criança não reagiu, manifestava o mesmo padrão de comportamento. Solicitada a auxiliar, recorri, de imediato, à fotografia Caroline. A imagem obtida revelou um processo obsessivo, visível acoplamento espiritual, foto 13, p. 238. Preocupada com a saúde da criança, mas sem demonstrar a gravidade do quadro, para não piorar ainda mais a aflição familiar, conversei detidamente com a mãe do pequenino. Não obtive informação consistente, a causa do envolvimento escapava ao meu entendimento. Foi quando decidi, com a autorização da família, a conversar a sós com a criança. Como também sou mãe, não foi difícil cativá-la e me inteirar dos seus hábitos. Qual não foi minha surpresa ao descobrir uma preciosa pista? Todos os dias, à tarde, o menino visitava seu avô, preso ao leito, inconsciente, em virtude de um derrame cerebral. O netinho amava seu avô e ficava muito feliz ao ouvir que, durante e depois de suas visitas, o semblante do vovô parecia mais corado, seu estado de saúde melhorava significativamente. A enfermeira, encarregada de assistir o enfermo, confirmava a melhora e atribuía à presença do pequenino novo ânimo do paciente. Foi com dificuldade e algum constrangimento que expliquei à mãe a causa dos problemas de seu filho. A inconsciente vampirização exercida pelo avô, tão prejudicial ao organismo em formação. As visitas foram interrompidas no mesmo dia de nossa conversa. 2 semanas depois, ainda por meio da foto Caroline, averiguamos que a perda energética cessara, foto 14, p. 238. Durante o período, a saúde da criança recuperou-se até o seu pleno equilíbrio. Sugeri aos familiares que orassem pelo idoso imobilizado no leito, dirigindo a ele as forças que precisava para enfrentar a dolorosa provação. Outro caso envolve um médico cirurgião. Há mais de 12 anos exercia a profissão com sucesso. Repentinamente, sentiu grande insegurança diante da mesa operatória. A sensação o abalou de tal maneira que buscou auxílio com um amigo, médico psiquiatra. Seguiu à risca a prescrição do colega, a qual se revelou absolutamente ineficaz. Com o passar do tempo, o problema se agravou. Certo dia, o tremor das mãos o impediu de operar, viu-se obrigado a transferir o paciente para outro clínico. Preocupado, submeteu-se a um tratamento neurológico e licenciou-se, para repousar, mas as providências foram inúteis. Sentindo-se incapacitado para o trabalho, parou de operar. Emocionalmente desequilibrado diante de uma traumática separação conjugal, deprimiu-se ainda com a interrupção de uma carreira tão promissora. Abalado, ouviu um comentário favorável sobre a fotografia Caroline e, indicado por amigos, me procurou. De imediato, atendi-o, a imagem obtida foi reveladora, foto 15, p. 238. Por intermédio dela, constatei uma série de acoplamentos. O doutor, solícito no exercício de sua profissão, acompanhava os pacientes antes, durante e depois das cirurgias. Entregava-se, de corpo e alma, àqueles a quem lhe incumbia operar. Nele, encontrando um incondicional doador de energias, os enfermos, inconscientemente, arrancavam dele as forças que tanto necessitavam. Consciente da ação maléfica que o prejudicava, o médico reverteu o quadro, aceitou a separação, perdoou a ex-esposa, livrando-se de uma ligação obsessiva. Passou a entender em cada paciente um espírito eterno, necessitado da doença para evoluir. Ao final do expediente hospitalar, dirigiu-se para um clube de campo, onde, em contato com a natureza, recuperou as forças despendidas na sala de cirurgia no contato com os enfermos. Enfim, aprendeu a viver.
Para nos certificarmos de sua recuperação, recorremos, mais uma vez, à fotografia Carlin. O resultado obtido demonstra a vitalidade do seu corpo. Foto 16, p. 238. Quantas pessoas comprometem a existência na Terra por ignorar a vida espiritual, a ação do pensamento positivo? Quantos vivem submetidos por doenças que se agravam a cada dia e, muitas vezes, se comprazem no sofrimento que experimentam? Existem pessoas que se submetem, de boa vontade, a graves processos de vampirização. Esse foi o caso de uma senhora de meia-idade, com a saúde seriamente abalada, submetida a intenso tratamento médico, ao qual, no entanto, não reagia. Expôs detalhadamente suas dificuldades, abandonar a vida pessoal para ficar, dia e noite, ao lado do marido gravemente enfermo. Sentia necessidade de afastar-se, ao menos durante algum tempo, mas, de imediato, a consciência lhe cobrava a permanência. Em certa ocasião, deixou o marido na companhia de outro parente, mas, a meio do caminho, o remorso a atormentou. Retornou ao lar, para exercer, sem restrições, a condição de enfermeira vitalícia. Com o passar do tempo, passou a sentir dores e dificuldade para respirar, a ponto de comprometer a assistência dedicada ao marido. Na verdade, ele resistia bem, o estado de saúde dela é que se comprometia. Submetida a exames clínicos, a causa do sofrimento não foi encontrada. Os especialistas aos quais recorreu também não foram capazes de auxiliá-la. Determinada a curar-se, com a intenção de auxiliar o marido, veio ao meu encontro. Conversamos longamente antes de fotografá-la. O resultado revelou uma grande perda de energias em favor do marido. A referida senhora, médium de cura, por amor, se submetia às necessidades do esposo. Definhava a olhos vistos, até o dia em que reconsiderou sua atitude. Foi quando viu sua foto Carlin, uma grande perda de energia a prejudicava, foto 17, p. 239. Consciente de que, caso não mudasse o comportamento, em breve estaria presa ao leito, ao lado do marido, a dedicada esposa afastou-se aos poucos do enfermo. Delegou algumas tarefas a familiares e limitou-se a permanecer ao seu lado durante curtos períodos. Nestas ocasiões, orava, pedia a Deus que os abençoasse e lhe permitisse recuperar as forças. Doente incurável, o marido faleceu algum tempo depois. Com a intenção de rever seu estado de saúde, ela me procurou. A foto Carlin que obtivemos dela retrata um corpo sadio, livre de perdas energéticas, foto 18, p. 239. Se você não pode mudar o seu destino, mude sua atitude. MTAN 11. Aprenda a não revidar. Para viver bem, precisamos aprender a dar e a receber. Mahatma Gandhi, de 1869 a 1948, líder indiano que libertou sua pátria do colonialismo inglês, foi um dos maiores pacifistas que a humanidade conheceu. Estudioso dos ensinamentos de Jesus, Gandhi colocou-os em prática, por diversas vezes agredido em público, não revidou o ódio de seus adversários. Agindo assim, o Mahatma não entrou na sintonia daqueles que o provocavam e esvaziou a força dos agressores. Imitado pelo povo, à frente de uma campanha pacífica em prol da independência da Índia, levou sua atitude ao extremo. Quando, por vezes, a massa se desviava dos seus ensinamentos, fazia greve de fome até reverter os acontecimentos. Líder carismático e espiritualizado, ele encontrou, no pacifismo, na não agressão, a forma de reivindicar os direitos de seus compatriotas. Muitas pessoas talvez ignorem a história de Gandhi, mas não podem negar que conhecem o ensinamento de Jesus, perdoar 70 vezes 7. Há mais de 2000 anos, o Mestre colocou, como via de regra, para alcançar o reino de Deus, o exercício do perdão. Médico da alma, Jesus conhecia os maléficos efeitos das energias negativas que projetamos naqueles que nos ofenderam. Tal atitude, na maior parte das vezes irrefletida, nos causa sérios prejuízos.
Quando devolvemos o ódio, o rancor que nos é endereçado, estabelecemos um vínculo com aquele que deseja nos causar o mal atados a essa criatura, por força da sintonia do pensamento, ou seremos vampirizados por ela ou nos tornaremos seus vampiros. Em ambos os casos, as consequências serão danosas. Certamente, não é fácil enfrentar a crítica, a agressão verbal, com ponderação. Mas, se desejamos nos livrar de influências maléficas que afetam nossa saúde física e mental, devemos, desde já, aprender a lidar com elas. Antes de revidar, eu conto até 10. Faço a contagem como se estivesse na condição de juiz num ringue de boxe. Vejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perceba que, ao longo da enumeração, dispersamos a atenção. No caso, essa dispersão é bem-vinda, aliviamos a tensão, dispersamos energias malignas que nos foram endereçadas. Gandhi foi um mestre nessa técnica. Ele, como ninguém, sabia como livrar-se de energias deletérias, causadoras de tantos transtornos. Espiritualizado por excelência, o Mahatma conhecia os poderes da mente e dispunha deles a favor da sua causa. O mesmo conhecimento encontra-se ao nosso dispor. Para nos iniciarmos nele, é básico entender que, ao mesmo tempo, captamos e emitimos vibrações das mais diversas qualidades e origens. Os desequilíbrios a que estamos sujeitos, nessa condição, são os mais prejudiciais que pudermos imaginar. Milhares de pessoas buscam, nos templos, nas casas de oração, nos centros espíritas, igrejas, com o auxílio de sacerdotes, médiuns ou iniciados, o reequilíbrio de suas forças. Restabelecidas, retomam os mesmos hábitos que as levaram ao desajuste. Sentindo-se novamente prejudicadas, retornam ao culto religioso ou à prática terapêutica que lhes beneficia a alma. E assim, sucessivamente, muitas vezes ao longo de uma existência. Para quebrar essa dependência, é preciso controlar as emoções diante da adversidade. O que estamos captando? O que estamos transmitindo? Sintonizados no bem, nos são reservadas as energias benéficas e curativas do amor e da fraternidade. Se, porventura, revidamos o mal sem pestanejar, estamos na frequência do sofrimento e da dor. Sem dúvida, aquele que entende sua condição de estação transmissora e receptora está em melhores condições de mudar o rumo do seu destino. Para melhorar a qualidade das nossas transmissões, precisamos mudar nossa programação de vida. Aquele que deseja receber boas energias precisa aprender a sintonizar as fontes transmissoras da paz. Os irradiadores dessas energias são pessoas, encarnadas e desencarnadas, habitantes dos dois lados da vida, dóceis e tranquilas, que, a exemplo de Gandhi, não abrem mão de seus ideais e lutam, pacificamente, para realizá-los. Junte-se aos vampiros e serás um deles, podemos afirmar, sem receio de errar. Lembre-se do mito de Drácula, aqueles que eram mordidos pelo conde também se convertiam em vampiros. De que lado você quer ficar? Se há uma maneira de acabar com o mal, é responder-lhe com o bem. Leon Tolstói. 12. O melhor está por acontecer. Penso, logo existo. René Descartes, de 1596 a 1650. Está mais do que provado que o otimismo é, de longe, a melhor filosofia de vida. O otimista enxerga na dificuldade, no obstáculo que encontra na caminhada, um desafio a vencer. Vive como um atleta olímpico, sempre disposto a quebrar o próprio recorde. O pessimista, ao contrário, está sempre à espreita do pior. As dificuldades que a vida apresenta acrescenta outras ainda mais terríveis, aquelas que ele mesmo cria, e que, um dia, terminarão por se materializar diante dele. Infelizmente, a humanidade ainda não entendeu o alcance da força do pensamento e a utiliza, muitas vezes, para criar abismos intransponíveis, sem pensar nas consequências. São as chamadas auto-obsessões as mais difíceis de se curar, por serem criadas por nós mesmos. Observe melhor as pessoas com as quais você convive. Há, entre elas, um vampiro de energias muito perigoso, porque talentoso,
é dotado da capacidade de envolver pessoas sensíveis e caridosas, as quais, inconscientemente, entregam suas melhores forças a eles. São aquelas criaturas negativas que se aproximam de nós e desfiam seu novelo de lamentações, choramingando. E certo que, vez por outra, com aqueles em quem confiamos, abrimos nosso coração para desabafar os nossos tormentos, em busca de apoio e orientação. Mas, no caso, a intenção do vampiro ao qual me refiro não é esta. É bem outra. O que ele quer, de fato, é sugar o ouvinte. Seu discurso básico é bem conhecido. É um injustiçado, ninguém o compreende. Não lhe são dadas oportunidades de demonstrar o seu valor. É explorado pelos amigos e pela família. A pior espécie, e a mais desagradável, desse tipo de sugadores, é aquela que se deleita em relatar seus problemas de saúde. Descreve as visitas aos consultórios médicos, aos laboratórios, alonga-se em explicações e faz questão de comprovar o que diz, apresentando à vítima os resultados dos exames, sua literatura predileta. Sentindo-se no dever de ouvi-los, as almas gentis se entregam a eles, procuram dar-lhes atenção e, respeitosamente, ouvem seu relicário de lamentações. Enquanto isso, olhar fixo no ouvinte, o vampiro penetra na alma daquele que o acolhe e extrai, sem o menor esforço, as energias que o sustentam. Satisfeito, afasta-se, deixando para trás a vítima, que, invariavelmente, se sente mal, debilitada, desanimada, por vezes até deprimida. Raramente associa o mal-estar à influência daquele que alimentou ao invés de ensinar a buscar, pelo próprio esforço, os nutrientes que todos necessitam. Como afastar esse tipo de vampiro? A primeira atitude, que sempre me ocorre nesses casos, é não se deixar levar por eles. Certo dia, abordada por um deles, um dos mais terríveis que conheci, disparei, graças a Deus, apesar de tudo isso, você ainda não morreu. Surpreso, o vampiro me fulminou com um olhar indignado. Sem dar tempo para o revide, despedi-me, confia em Deus, meu amigo. Tenho certeza de que você vai vencer a doença. E me afastei, apressada. Para me livrar do vampiro, não finquei uma estaca no seu coração, meio de aniquilar os lendários jogadores da Transilvânia. Mas preguei, com vigor, naquela alma, uma mensagem de otimismo. Em outras oportunidades, ao me encontrar com ele, fui cumprimentada à distância, com um breve aceno de mão. Talvez ainda esteja ruminando minha atitude e, quem sabe, mais cedo ou mais tarde despertará para viver e reagir. Resumo da ópera: não confunda caridade com complacência. Aqueles que desejam curar-se, que me procurem. Eu os auxiliarei na medida das minhas forças, dividirei meus conhecimentos com eles. Aqueles que desejam viver das minhas energias, impunemente, encontrarão as portas e janelas do meu coração fechadas. Se você quer ajudar as pessoas que o rodeiam, comece por fortalecer a si mesmo. Use a força do pensamento otimista a seu favor. Mentalize, com todos os detalhes, o que deseja realizar. Sinta-se, desde já, realizado. Se for uma soma em dinheiro, visualize um cheque ou um lançamento bancário em sua conta corrente. Quem deseja mudar de residência, adquirir a casa própria, deve mentalizar o bairro onde pretende residir, as características da habitação que pretende comprar. Em vez de remoer o sofrimento e atrair mais dificuldades, detenha-se a contemplar o sucesso. Lembre-se, tudo começa no pensamento. Entre a semeadura e a colheita, no entanto, é necessário um tempo para a maturação, não se entrega à angústia, na expectativa de uma imediata concretização de seus desejos. Este livro, por exemplo, foi plasmado há muitos anos. Somente agora, no tempo certo, materializou-se. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para a publicação. Pesquisei. Desdobrei, procurei as pessoas certas. O resultado está em suas mãos. A visualização criativa positiva, a chamada forma pensamento, é indispensável para o sucesso dos nossos empreendimentos. Dessa forma, materializamos nossos desejos, abrimos caminhos que nos levam em sua direção. Em contrapartida, o pessimista atrai vibrações negativas porque entra em descompasso com a energia criativa do universo.
O relaxamento, a meditação, a fé, a autoconfiança, as boas leituras, nos auxiliam a fixar a mente na frequência do otimismo. A neurolinguística, ramo da linguística que estuda a estrutura do cérebro humano no que diz respeito à aquisição da linguagem, nos auxilia a entender o poder das afirmações positivas. Experimente pronunciar, tantas vezes quanto possível, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O autor da frase é Alberto Rodin, de 1893 a 1981, educador, teólogo, filósofo e escritor espiritualista catarinense, que se empenhou, ao longo da vida, em propagar a força do pensamento centrado no otimismo. O otimismo é a fé em ação. Nada se pode realizar sem otimismo. Helen Keller. 13. Cada homem dá apenas o que tem. Já é alguma coisa quando alguém sabe que depende de suas próprias forças. Aprende-se, então, ao salás corretamente. Semmelweis, de 1856 a 1939. Nosso padrão de pensamento é responsável pelas energias que geramos. Tanto melhor será a qualidade delas quanto mais elevada for nossa vibração. Por intermédio do conhecimento, apuramos nosso modo de ser. Nos livramos de imperfeições que atraem criaturas sintonizadas nos mesmos propósitos viciosos. Aquele que se dispuser a enriquecer a alma e entregar-se ao estudo, à meditação, à oração, à prática da caridade, atrairá, com certeza, boas companhias e energias benéficas. Libertar-se de vez de alguns hábitos e atitudes negativas é, no entanto, condição indispensável para integrar-se no equilíbrio cósmico. Não há instância alguma acima da razão, disse Freud em momento de grande inspiração. Peço licença ao pai da psicanálise para explicar, avesso à pregação religiosa, Freud pregava o racionalismo. É em nome da razão que precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos aproxima do mal. Por onde começar? Tenho uma sugestão, pelo preconceito. O preconceito é bem explicado no dicionário Aurélio do século XXI, Rio de Janeiro, editora Nova Fronteira de conceito ou opinião formados antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos, ideia preconcebida. Julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste. Superstição, crendice, prejuízo. Suspeita, intolerância, ódio irracional ou aversão a outras raças, credos, religiões, etc. Animal gregário. O homem vive em sociedade. A influência gerada por essa convivência é significativa. Na ânsia de não destoar daqueles que compõem nosso círculo de convivência, adotamos padrões e opiniões vigentes, os quais, muitas vezes, não correspondem, necessariamente, aos nossos ideais. Os moldes comportamentais que assimilamos limitam a forma de expressar a individualidade e, em muitos casos, são verdadeiras camisas de força, imobilizam nossa capacidade de pensar, geram o preconceito. Quantas oportunidades de evoluir perdemos por causa do receio de contrariar a opinião da família, dos amigos, dos colegas de trabalho. Movidos por preconceitos, julgamos e condenamos aqueles que não pensam como nós e censuramos as próprias iniciativas. Presos ao grupo ao qual pertencemos, perdemos a oportunidade de nos realizarmos como indivíduos. O primeiro grande obstáculo enfrentado pelas inovações são as ideias preconcebidas. Antes de manifestar uma opinião, devemos formá-la. O ato de formar uma opinião passa pelo raciocínio e exige análise, averiguação. Formador de opinião é aquele que, por convicção, defende o que lhe parece verdadeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ensinou Jesus João 8h32. Quem acredita nas ideias que defende, sem esforço, expõe com veemência. Certa vez, fui a um jantar dançante com os amigos. Aproveitamos para, descontraídos, dançar, nos divertir. Em meio à alegre noitada, eis que surge uma senhora, vestindo extravagante vestido amarelo, salpicado de bolinhas pretas.
Envolvida pela sádia alegria que reinava no ambiente, sem receio de se expor, ensaiou alguns passos e entregou-se à dança. Sozinha, embalada pela música, divertiu-se a valer. Por nossa vez, aplaudimos com entusiasmo, incentivando sua divertida performance. O inusitado espetáculo incomodou uma mulher, acomodada em mesa vizinha à nossa, que não se conteve. Que coisa ridícula! Vestida desse jeito, não se enxerga. Com essa idade, devia ficar em casa, cuidando dos netos. Quem ela pensa que é dançando assim? Despreocupada com os demais, a solitária dançarina prosseguiu, feliz da vida, até se cansar. Depois de alegrar o ambiente com sua descontração e descontentar os invejosos, assim como chegou, insolitamente, desapareceu das nossas vistas. Ela se foi, mas a lição transmitida ficou: quem experimenta é livre. Ser livre é ser autêntico. Ser autêntico é ser feliz. Preocupados em excesso, mobiliamos nossa casa mental com problemas e inquietações as quais, muitas vezes, são totalmente desprovidas de fundamento. Mais uma vez, lembremo-nos de Jesus: a cada dia basta o seu mal. Mateus 6, 33-34. Se, no dia de hoje, fizermos o melhor que está ao nosso alcance, só nos resta aguardar um amanhã melhor. Aquele que se entrega ao excesso de preocupações cria, no campo mental, um futuro nebuloso. Tortura-se inutilmente. Angustiado, causa discórdia e aborrecimento por onde passa. Tal padrão de comportamento, repetido ao longo dos anos, é causador de graves disfunções orgânicas. Livre-se delas. Viva o presente. Com responsabilidade. Aprendi a viver o presente depois de enfrentar grandes desgastes pessoais. Entendi, na prática, o quanto é importante planejar o futuro, me preparar para o amanhã, sem, no entanto, mergulhar fundo em preocupações, muitas vezes infundadas. Para garantir a sustentação do nosso estado de ânimo, é de grande importância uma vigília permanente. Não se trata, é claro, de patrulhar aqueles que estão ao nosso redor, mas, sim, de vigiar a nós mesmos, nossos pensamentos, palavras e ações. Orai e vigiai, recomendou Jesus. Sigamos o Mestre, desliguemo-nos de pensamentos viciosos, impregnados de egoísmo. Longe de nós o ciúme, a inveja, a maledicência, a mesquinharia, o melindre, o ressentimento, o ódio, a vingança. Sentimentos que atraem vibrações negativas e péssimas companhias espirituais. Mais uma vez, recordo minha experiência, a divina providência se encarrega de nos experimentar. Quando menos esperamos, eis um desafio diante de nós. Seja o que for, o principal é manter a calma, a serenidade. Não é fácil devolver o mal com o bem, mas é preciso começar, se é que desejamos nos libertar dos vampiros de almas que estão por toda parte. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, disse Paulo de Tarso, o apóstolo, Hebreus 12, 1. Do que trata essa nuvem de testemunhas à qual o apóstolo se refere? Não tenho dúvidas, são aquelas criaturas, habitantes do mundo dos espíritos, que nos rodeiam, atraídos por nossos pensamentos. A revolta é uma das nossas piores atitudes. Quando nos revoltamos, atraímos uma multidão de testemunhas prontas a somar forças negativas conosco. Determinadas situações nos empurram na direção da revolta, quando alguém nos decepciona, nos desilude, nos indignamos ao extremo. Sequer cogitamos em considerar que essas pessoas dão aquilo que têm. O erro foi todo nosso, o excesso de confiança em relação aos outros. É a mesma coisa que esperar que um lavrador extraia, de sua enxada, o som de um violino. Revoltados, nos entregamos a amargos sentimentos. Ouvimos, regularmente, estou sentida porque esperava que, estou magoada porque estava certa de que. O melhor é não esperar nada de ninguém. Esperar o melhor apenas de si mesmo, e fazer por merecê-lo. Nunca é demais lembrar, ajuda-te e o seu te ajudará. Durante um almoço comemorativo do qual participei, um dos convidados despejou críticas e reclamações sobre a esposa, a filha e a sogra. Diante do mal-estar geral, sentiu-se vingado e levantou-se da mesa.
Revoltados, os familiares o cobriram de ofensas. Se eram ou não culpados das acusações, não ficamos sabendo. Mas o que ficou em minha memória foi a revolta dos injuriados. Simplesmente perderam a noção de tudo e partiram para a briga, sem medir as consequências. Certa de que ali estava uma lição de vida, aprendi a não revidar os ataques que recebo. Vagalhões de mágoas nos atingem quando perdemos o controle das emoções e agimos dessa forma. Tornamo-nos vulneráveis aos vampiros que penetram em nosso psiquismo e alimentam nossa alma com a indignação para, logo em seguida, sugar nossas melhores energias. Quem já se entregou à revolta sabe que, logo após a inflamada indignação, nos atinge a depressão, o desânimo. Agora sabem de quem é a responsabilidade da nuvem de testemunhas que atraímos ao nos descontrolarmos, dos vampiros de energia que nos espreitam no aguardo da hora certa para dar o bote. Diante das desilusões, comportamo-nos como anjos caídos do céu. Em nossa defesa, enumeramos virtudes que ainda não adquirimos. Fazemos o papel dos injustiçados, dos desprotegidos da sorte, como se ela existisse. Não passa por nossa cabeça uma palavra sequer em defesa daquele que nos decepcionou. Aquele que se ilude condena-se à desilusão. Sem dúvida, a ilusão nos conforta durante algum tempo. Iludidos, somos conduzidos por falsas esperanças, duvidosas expectativas. Um dia, caímos na realidade. O tombo, geralmente dolorido, desastroso, em muitos casos pode ser fatal. Tal ocorre porque nos negamos a enfrentar a realidade e a substituímos pela nossa versão ideal dos fatos. Atribuímos a algumas pessoas virtudes que elas não possuem, e elas reagem conforme sua natureza. Valorizamos em demasia cargos, bens materiais, títulos, honrarias, que, por si mesmas, são posses transitórias. Mudam de mãos todos os dias. Ao nos acreditar dependente delas, desiludimos-nos quando batem em retirada e se entregam a outras pessoas. A vergonha de reconhecer o primeiro erro leva a cometer muitos outros. Jean de La Fontaine 9 16 21 16 95